Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Pai. E o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Mais um dia que Ele nos despertou para viver e desfrutar o melhor dessa terra. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Graças te damos, ó Deus. Amém? Estamos aqui mais um dia para a nossa leitura bíblica. Hoje, 11/4, nós vamos estar lendo 1 Samuel, do 21 ao 24. Amém? Nós estamos aqui nesse propósito de leitura bíblica e todos os dias, às 5h15 da manhã, nós estamos lendo 4 capítulos por dia. Esse é o propósito de leitura bíblica de um ano. Em todo esse ano de 2025, nós vamos estar lendo a Bíblia, toda a Bíblia. Amém? Nós estamos em 1 Samuel. Então, você tem a oportunidade. Quem não começou, pode ainda começar. Né? Já tem sido uma vitória para nós estar lendo. Ontem nós vimos sobre a vida de Davi com Saul, né? A amizade de Davi com Jonatas e a fidelidade, né? do Senhor para com a vida de Davi. E nós vimos também que foi Deus que endureceu, né, o coração de Saul e que permitiu que o Espírito tomasse posse, né, da vida de Saul ali para que Davi vivesse o processo, né? E Deus é fiel em todo o tempo. Graças a Deus. Vamos orar para começar. Aleluia, graças a Deus. A Ti rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. E mais um dia, o Senhor a sua misericórdia se renovou para com nossas vidas. Eu acesso, Deus amado, a minha identidade como filha, imagem e semelhança com Deus Todo-Poderoso. Eu renovo a minha identidade, eu renovo as minhas energias, eu renovo, Deus amado, a minha esperança no Senhor, que a cada dia, Pai amado, a nossa confiança e a nossa esperança está em Ti. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco. Nada é maior do que o Teu amor. E nós queremos, ó Deus amado, cada dia nos derramar a Tua presença e pedir, ó Deus amado, a Tua direção, porque só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Espírito Santo, eis-nos aqui, direciona-nos e ensina-nos sobre a Tua palavra. Guia-nos agora e revela a Tua palavra em nossos corações, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos em todo o tempo. Amém? Graças a Deus, que o seu dia seja abençoado, que o Senhor esteja com você
E que a graça e a misericórdia do Senhor seja sempre conosco. Amém? Vamos começar a nossa leitura. 1 Samuel 21 ao 24. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vena só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e que te inculpo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e em tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães, ou que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se obtivessem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje? Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da apropriação que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, Edonita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteus, a quem matastes no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dai-me. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postiços das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, porque me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses este para doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado,
e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Ouviu Saul que Davi e os homens que acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé, a todos vós, terras de vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais cumprido contra mim. E ninguém houve que me desse aviso que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa para mim e me participe, que nem meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, e Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que me conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultastes a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Voltem e matais os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Bom dia, Aline. Bom dia, Jaica, do 122:81. Bom dia. Estamos aqui na leitura bíblica. Agora nós estamos no 1 Samuel 22, no versículo 19. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada,
homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, 2 filhos de Aimeleque, filhos de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia que, estando ali em Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: fui à casa da morte de todas as pessoas de casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Davi livra a Keila. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregue nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entrega-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e a meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Aleluia. Davi e Jonatas renovam a aliança. Vendo, pois, Davi que Saul saíra e atirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém eu
mas porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horesa, e Jonatas voltou para sua casa. A traição dos zifeus. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Horesa, ou no outeiro de Aquilo, que está ao sul de Zesimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Troca-nos a nós, entregar-mo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito seja vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então, voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscar-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantou eles e foram a Gife, adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Zesimon. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, estes seus homens cercaram Davi e seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou em lugares seguros de En-Gedi. Davi poupa a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul e a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que lhe levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que
Dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isso a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, tenho certeza de que serás reis e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Aleluia! Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? E nós vemos aqui a história de Davi ali com Saul, a fidelidade do Senhor para com ele, né? Davi teve a oportunidade de matar ali Saul, mas ele não fez, né? O coração de Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração, era do Senhor, e o Senhor honrou ali a vida de Davi. Isso mesmo, Aline, ele paga o mal com o bem, e o inimigo dele, Saul, reconheceu isso, que ele teve a oportunidade de matar ali Saul, mas ele não fez, porque ele mesmo pagou e falou, né? Por que me persegue, Saul? Por que está ao caso da minha vida querendo me matar? Né? Deus é maravilhoso e nos ensina aqui, nessa passagem, que nós devemos sim pagar o mal com o bem. E Deus nos honra, né? Deus nos honra. Ainda que eu sei que não é fácil, em muitos momentos, né? O nosso coração de homem, ele quer fazer justiça, mas Deus é fiel àqueles que honram, né? A fidelidade do Senhor. Aleluia, isso é maravilhoso. Que nós venhamos guardar essa mensagem e que venhamos pedir ao Senhor para nos instruir, sim, a sempre estar pagando mal com bem, que o Senhor venha honrar, né, nossas vidas em tudo.
nós venhamos ter sabedoria e a direção do Senhor para viver o que Ele tem para nossas vidas. Deus é fiel, aleluias. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo e Ele nos ensina a cada instante a viver a fidelidade do Senhor. Aleluias, graças a Deus. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para nós fazermos o nosso boot. Acho que eu não vou conseguir. Aleluia. Vamos ver aqui, só um minutinho, gente. Amém, amém, amém. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tá atualizando. Aqui vai atualizar, vai demorar um pouquinho. Vamos fazer nosso boot, amém? Hoje tá demorando aqui. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Mais uma vez. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. E a cada dia o Senhor nos ensina, Deus amado, a buscar a Tua face. E a Tua palavra nos ensina que o Senhor é Deus sobre nós. Apesar das circunstâncias, apesar de qualquer situação, o Senhor é conosco. E que nós devemos ser fiéis à Tua palavra, fiéis ao que o Senhor nos direcionar. Como o Senhor direcionou Davi ali, ó Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos direcione neste dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Um dia de desfrute, um dia de rompimento de travas, um dia de rompimento de batalhas. Deus, o Senhor é Deus sobre nossas vidas e nós já somos vitoriosos, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. E o Senhor é conosco. E nós não aceitamos, ó Deus eterno, nenhuma batalha que não seja vencida, porque o Senhor é conosco. Nós não vamos, ó Deus amado, com espada, com armas, mas nós vamos, ó Deus amado, com a Tua palavra. Com a Tua palavra que diz que nós somos filhos, imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus vitorioso. E nós acessamos agora, ó Deus eterno, a vitória. E nós tomamos posse de tudo que vier a nós, porque é o Senhor que é conosco. E nós dizemos agora que cai por terra todo levante de Satanás, toda empecilho para vencermos, tudo que nos impede de avançar e fazer o que tem que ser feito, em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa e o Senhor é conosco e nós cremos, ó Deus amado, na Tua palavra que o Senhor é conosco e nós avançamos e que nossos inimigos caem por terra e que nenhum mal chegue à nossa casa, que nenhum mal chegue às nossas vidas, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor da nossa casa, da nossa família e da nossa vida. E esse é o dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e nós somos vitoriosos, em nome de Jesus, em todas as nossas batalhas, porque o Senhor é conosco, hoje e sempre.
Amém. Amém. Toma posse aí da sua vitória. Eu não sei qual é a sua batalha para esse dia, mas você já é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? O Senhor é conosco e nós tomamos posse, tomamos vitória, né, Aline? Em nome de Jesus. Em tudo quanto fizermos, nós somos mais que vencedores. E o Senhor é conosco, amém? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos viver na plenitude, na graça do Senhor. Amém? E até amanhã, que nós venhamos comemorar essa vitória em nome de Jesus. Uma sexta-feira abençoada, como todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã.